Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Faesa, mais uma segunda-feira aqui com a gente. Eu tô aqui, hoje eu sou a Ana Clara, aqui com vocês. Tô aqui com as minhas duas companheiras de sempre. Estudante de jornalismo, né? Eu sou Loren. Bianca. Então, Bianca, fala pra gente o que a gente vai falar hoje. Então, o nosso tema hoje vai ser sobre a história do jornalismo. A gente vai estar trazendo aí um pouquinho, né, umas curiosidades, como a rádio ela surgiu e como ela tem se expandido até os dias de hoje. Loren, o que você tem para falar pra gente sobre isso? A gente vai dar um breve passo na história, né, da rádio, falando sobre o pai da rádio, começando por ele, né, que é o Guglielmo Marconi, que em 1896 ele demonstra o funcionamento dos sinais na Inglaterra. Os primeiros sinais de rádio é demonstrado por ele. A emissão e recepção, e ele apresenta o rádio para o mundo. É onde acontece o verdadeiro entretenimento, começa a partir daí. Que tem as leituras de Bíblia, poemas, música erudita. Todas as formas de comunicação era determinada por ele nesses sinais. Mas antes mesmo disso, em 1893, o padre Roberto Landel de Moura, né, ele fez esses estudos, só que ele não patenteou o estudo dele. Então, ele foi barrado pelos fanáticos religiosos da época. Então, ele não foi considerado o pai da rádio. Então, primeiramente, foi o Guglielmo que deu esse primeiro passo para o que a gente conhece hoje como rádio. E é bom também relembrar que o Roberto Landel de Moura era brasileiro. Então, a rádio podia ser brasileira e não foi. Por um pequeno deslize, né? Sim. Acabou que não foi e a gente não teve esse grande marco na nossa história. Então, galera, mandaram aqui no nosso chat uma pergunta. Loren, você responde pra gente? Claro, para falar. Então, a pergunta é a seguinte: por que no período da descoberta do rádio ela se tornou tão importante para a população? Bom, primeiramente porque na época não tinha um meio de transmissão de informação, né? A rádio foi o primeiro passo para que a informação pudesse ser dada em diferentes distâncias, né? Era uma forma de primeiro meio de comunicação da época, de massa mesmo. Transmitiu entre várias regiões, por ser uma coisa gravada ou não, né? Então, ela transmitia e as pessoas puderam se formar ao longo da época, né? Então, gente, o início do rádio teve uma pequena programação que foi uma base, um pontapé inicial para tudo começar. Começou em 1912, que foi quando ocorreu a primeira transmissão ao vivo de um fato de grande interesse, que foi o Titanic, né? Esse grande evento histórico. Em 1920, a rádio doméstica se torna comercialmente viável e se tem em 50 países. Em 1922, a rádio ela é reconhecida como veículo de comunicação de massa, principalmente nos Estados Unidos. E em 1930, a atração era o relato dos fatos e as suítes. E o rádio tem credibilidade e fatura alta com a publicidade veiculada e com o número de ouvintes. E os profissionais são mais respeitados e começam a receber salários maiores. Exatamente. Aí no ano de 1938, né? Aí tem um período de distância de 1930 a 1938. Uma rádio americana, a rádio CBS, ela vai transmitir no Dia das Bruxas a Guerra dos Mundos, com o apresentador Orson Welles. E aí, nesse programa, ele vai simular uma invasão de marcianos nos Estados Unidos. No entanto, como ele tinha uma credibilidade muito grande, o realismo ele começou a tomar, né, uma proporção muito grande. E aí as pessoas começaram realmente a acreditar que aquilo era verdade. No entanto, ele já tinha comunicado desde o início do programa, né, que era apenas uma apresentação mesmo, uma coisa que não era verdade. Isso assustou mesmo as pessoas, né? Justamente por causa da credibilidade que ele tinha diante das pessoas, né? E aí, nesse intervalo eles colocaram, né, um intervalo, e aí foi relatado polícia e outras coisas. Bom, mandaram uma perguntinha relacionada a esse Orson Welles, né? E a pergunta é, de que forma o Orson Welles prova que a rádio é uma ferramenta de credibilidade? De que forma ele mostra para o público que isso realmente é confiável? Então, a partir do momento que ele passa a usar linguagem jornalística, né? Ele faz uso de entrevistas com as pessoas como se aquilo realmente fosse verdade. Então, a partir do momento que ele usa uma linguagem jornalística e usa da credibilidade dele, isso mostra, né, que a rádio ela realmente vai ter uma credibilidade muito grande diante da sociedade. Bom, agora a gente vai falar sobre as fases, né? Até porque, como tudo na história, tudo é dividido em fases, principalmente no Brasil, porque tem muitas fases. E a Ana agora vai começar a falar sobre a primeira fase da rádio no Brasil.
Então, gente, a primeira fase, ela acontece de 1922 a 1932 e é conhecida como a fase educativa e cultural. Tudo começa em 7 de setembro de 1922 com a comemoração do centenário da independência, que foi uma transmissão aberta ao público. Em 23 de abril de 1923, Roquete Pinto inaugura a primeira rádio do Brasil, que foi a Rádio Sociedade Rio de Janeiro. Essa rádio ela era utilizada como instrumento de educação. Então, ela queria educar as pessoas que de longe, dos centros urbanos, com palestras, literaturas, poemas, educações para a vida. Algumas dessas características principais dessa fase foi que ela era mantida pelos sócios e com linguagem sóbria. Não tinha publicidade, nenhuma propaganda. As rádios eram muito caras, então envolvia muito dinheiro. E tinha essa programação instrutiva, né, de ensinamento, que queria passar essa informação para o povo. Porém, essa primeira fase acabou não dando muito certo. Porque a ideia de levar essa educação era para levar para as pessoas, principalmente analfabetas. E esse tipo de pessoa não tinha acesso à rádio, porque na época era muito caro. Somente a burguesia tinha acesso para comprar esses aparelhos de rádio. E a burguesia já era instruída, então não tinha interesse nessa programação desse rádio. Então acabou não dando certo. E também teve a segunda fase, que foi de 1932 a 1940, que foi a fase comercial, que foi a fase principalmente guiada por Getúlio Vargas, nessa época do governo dele, que ele autorizou a publicidade nos rádios, que é onde até o Adhemar Casé, o tio da Regina Casé, ele estreia o seu programa na Rádio Philips, onde ele cria o primeiro jingle do rádio brasileiro. O Getúlio Vargas regulamenta a concessão para explorar o rádio. Então, ele adota o modelo americano de radiodifusão e programas de rádio como instrumento para a política de integração nacional dele. As rádios são controladas pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. As emissoras se profissionalizam, os aparelhos ficam mais baratos devido ao Getúlio e são distribuídos para a população mais pobre e cresce a audiência. O programa Hora do Brasil passou a ser transmitido em 22 de julho de 1935, tornando-se obrigatório em 1938 no governo de Getúlio Vargas. Em 1971, por determinação do presidente Médici, o nome Hora do Brasil passou a ser chamado Voz do Brasil. E em 1936 é fundada a Rádio Nacional, uma rádio de iniciativa privada. Então, gente, chegou mais uma perguntinha aqui pra gente sobre as fases do rádio. Bianca, responde pra gente, qual foi a melhor fase da rádio? Então, a melhor fase da rádio, que a gente conhece da época de ouro, né? É a terceira fase. Posteriormente, da segunda fase, a gente já com Getúlio Vargas no poder, a gente em 1936 já vai ter uma rádio fundada, né? E em 1940 ela vai ser estatizada por Vargas. Então, a rádio ela era considerada como a voz do governo. Tinha investimento público, né? Para os gastos, o profissionalismo ali no rádio. Como já foi dito anteriormente, os profissionais eles também tinham os bons salários, né, na rádio. Então, a ideia de Getúlio Vargas era levar a rádio para todo o país, justamente para fazer uma propaganda política para ele, que ele era um presidente muito populista, né? Então, ele queria estabelecer uma comunicação efetiva com o governo e com a sociedade por meio de um discurso que ele visava atingir as pessoas ali em massas, né, para conquistar elas e para fazer elas crerem que existia ali um governo preocupado com os seus anseios, com as suas necessidades. Então, o rádio ele servia ali para controlar as massas. Então, ele utiliza muito da Hora do Brasil, né, para falar com o povo, que era o momento que o Getúlio Vargas tirava, né, do dia para falar diretamente com a população. Então, para agradar o povo, ele criou ali uma radionovelas, né? A primeira, uma das mais conhecidas, é Em Busca da Felicidade, que era transmitida pela Rádio Nacional. Então, ele transmitia no dia por volta de 14 radionovelas. Então, logo que ele lança esse período aí de radionovelas, né, com cerca de 14 radionovelas no dia, ele também vai abrir programa, né, com a presença de espectadores, o que se torna um grande sucesso, era uma coisa que não tinha antigamente. E aí ele vai lançar também vários cantores de rádio. Então, a Rádio Nacional ela vai divulgar ritmos regionais e as músicas brasileiras. Então, passavam diversos tipos de música, né? E em diferentes regiões ia conhecendo os tipos de música que existiam ali, né, no Brasil.
Então, a Rádio Nacional ela vai mudar um pouco também, a partir disso, o seu jeito de fazer a rádio. Ela vai contribuir para uma modernização, incluindo aí outras mídias, e ela vai estabelecer um elo muito mais próximo entre a notícia, o entretenimento e o lazer, né, junto do ouvinte. Getúlio Vargas ele vai contribuir diretamente para o sucesso do rádio, vai fazer a rádio crescer ainda mais. É um momento onde ele vai abrir espaço para publicidade e para propaganda, onde ele vai popularizar o aparelho, reduzindo os preços, colocando uma qualidade nas estações do rádio, né, para um melhor aproveitamento, uma melhor qualidade. No entanto, por outro lado, ele vai fazer muito mal ao desenvolvimento das rádios no país, por causa que vai haver uma censura, né, ali da DIP, que vai alienar, que vem como uma mesma forma de alienar o povo. Então, ele leva a censura, né, através da DIP, e ele passa a alienar e controlar o povo com a política do pão e circo, né, passando muitas radionovelas e programas de auditório, justamente para a sociedade esquecer de todo o problema, de tudo aquilo que ela está vivendo ali no momento. Então, a sociedade, ela acredita que ela está vivendo um ótimo momento ali com aquele governo. Mas isso é justamente para alienar a população. Então, vai haver a entrada do Capitão Americano, também chamado como a política da boa vizinhança. Durante a Segunda Guerra Mundial, vem, né, posteriormente as agências de publicidade, que vão criar vão criar programas para vender os produtos dos seus clientes, né? Já tinha falado antes a entrada da publicidade e da propaganda. Uhum. E também o Repórter Esso, do ano de 1941 ao ano de 1968, que vem aí com slogans, né? Um programa de informação, de informação. De notícias. Isso, na verdade, ele nem era para durar esse tempo todo, né? Ele era para durar um ano só. E como fez um grande sucesso, ele veio ficou de 1941 até o ano de 1968. E justamente na Segunda Guerra Mundial que você comentou, os países, eles usavam a rádio como uma arma, né? De meio de comunicação, justamente para poder manipular aquele povo. Então, vários países durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, a Itália, os governos realmente utilizavam a rádio justamente para controlar a população. Justamente como... É bom lembrar também que... Passavam a informação que eles queriam. E isso, no ano de 1942 também, um marco, né, na rádio, ali o Cassino do Chacrinha, né, que todo mundo imaginava que realmente existia um cassino ali, só que era tudo muito imaginário. O Chacrinha, ele, né, fazia tudo através da rádio, os barulhos ali, os sons que ele fazia para representar a música, as pessoas que ele falava que estavam entrando ali no local, era tudo muito imaginário, era da mente dele, ele passava. Então, chegou um momento em que as pessoas elas começaram a procurar esse cassino como se realmente existisse, mas era apenas ele gravando ali e, né, transmitindo a rádio. E é curioso que o nome do Chacrinha vem porque ele gravava os programas dele numa chácara. Isso. Então, acabava sendo o cassino da Chacrinha, que seria uma chácara pequena, e ele acabou ficando conhecido como Chacrinha posteriormente. E a gente percebe como isso é bem manipulável, né? Uma pessoa sozinha, ela grava dentro da sua casa e ela consegue fazer sons e a pessoa realmente acredita que aquilo existe, né? Aquilo... A magia do rádio. Porque se torna uma coisa muito real mesmo. Ele pegava, assim, equipamentos, né, pra fazer sons como se realmente estivesse acontecendo aquilo ali. Então, é muito realista mesmo. Então, acho que agora a gente fechou, né, a fase da época de ouro, né, que foi uma fase muito incrível do rádio. E chegou mais uma perguntinha aqui, que foi, depois de ter passado pela época de ouro, por qual motivo a rádio entrou em decadência? Então, a gente responde ela como a quarta fase, né, que ela é conhecida como época da decadência. É um momento onde vai ter a chegada da televisão dentro da sociedade, o que vai gerar uma concorrência para a rádio, porque vai haver a migração de profissionais e de telespectadores que eram da rádio e elas passam a ir para a televisão, que é algo novo, né? Algo que eles não conheciam. Então, a rádio ela começa a decair porque ela vai perder publicidade. Com a perda de publicidade, ela perde dinheiro, ela perde a qualidade, que já não vai ter um dinheiro para investir, né, na qualidade da rádio, vai perder os seus ouvintes. Então, a rádio ela começa a decair, que é conhecida a quarta fase, a época da decadência mesmo. A chegada da televisão muda em muitas coisas, aí vai se prolongando aí até quinta fase. E a imagem rouba muita atenção, né?
Ela substitui o som, né? Sim. Porque as pessoas que estavam acostumadas só a ouvir da rádio, né? Quando chega a televisão, aquilo é inovação. Uma imagem vale mais que 1000 É, palavras. realmente. Então, tipo assim, é a hora que dá tudo errado pra rádio, né? A hora que a rádio, ela perde totalmente o sentido e a televisão rouba o posto dela, rouba a imagem de palco, assim. Exato. É porque é algo novo, né? Tudo que é algo novo, ele vai gerar uma curiosidade Chama dentro mais das atenção. pessoas. Chama Sim. atenção. É algo que a pessoa ela não precisa agora apenas imaginar. Ela vai estar vendo aquilo. Ela vai ver como realmente as coisas são. Então Exato. gera uma curiosidade mesmo. Bom, depois dessa quarta fase, né, dessa época de decadência, a gente entra logo na quinta fase do rádio, que foi em 1965, a final dos anos 1990, que é a época de segmentação da rádio, onde a rádio ela destrincha para vários ramos, né? E para contextualizar isso, a gente tem que ter ideia do contexto histórico do que estava acontecendo na época, né? Que é o regime militar no Brasil, 1964 a 1985, que englobou quase toda a quinta fase da rádio. É a época onde acontece o festival de concessão e censura na rádio por inteiro, né? O regime militar, o governo militar, ele decreta uma medida para distribuir as concessões do país e limita o alcance da rádio, justamente para poder limitar o alcance das informações, controlar essa população, para melhor censurar e controlar essa massa, justamente para poder impedir que essas massas se movimentem contra Lore, o regime. Responde pra gente. Como a censura ajudou os donos de emissoras de rádio lá da época? Bom, aconteceu que ela ajudou meio que indiretamente, né? Porque a censura em si, ela não é boa. Justamente porque censurar uma informação não é algo bom para a rádio, porque a gente quer passar uma informação com credibilidade, né? Mas essa censura ajudou diretamente porque ela dividiu o dinheiro entre os pequenos donos da rádio. Porque antes o anunciante ele colocava uma grande quantidade de dinheiro em uma emissora de rádio grande, porque ela distribuía distribuía a rádio para vários locais, né? Para várias regiões. Agora o anunciante ele tem que distribuir uma pequena quantidade de dinheiro para ter o mesmo alcance, só que em várias rádios, porque agora o distanciamento está encurtado, né? O alcance está encurtado. Então a gente tem a distribuição mais igualitária entre as rádios. Então, o lucro dela é melhor, né? Porque a gente tem uma movimentação de dinheiro ali, não é só em uma concentração de massa, Ou né? seja, aquela emissora aquela rádio, né, que ela tinha apenas ela, tendo todo o investimento, ela acaba se dando mal no final, né? Porque agora ela vai ter que dividir com as demais também. Por causa dessa segmentação, né? Que acaba Isso. tendo várias rádios falando de várias coisas diferentes. Então, acontece que diminui um pouco esse dinheiro, mas ao mesmo tempo a concorrência ela aumenta, porque antes não tinha uma concorrência. Era um dono de rádio grande, ele distribuía toda a informação. Agora a gente tem uma concorrência, isso é bom para movimentação de dinheiro, é bom para movimentação de capitalismo e informação, né? É o que a cidade na época precisava. E além disso, a rádio ela ficou monotemática. Como assim? Ela tinha um único tema para cada rádio. Então, uma rádio, ela tinha um tema de religião, passava missas, né, cultos, passava uma rádio, era só informação, que era onde o jornal diretamente acontecia. Tinha uma rádio de cultura, tinha uma rádio de esporte. Então, o regime militar, ele tinha como limitar a censura dele, porque estava muito mais fácil. Se eu tenho uma informação que se passa pelo conteúdo do esporte, eu vou diretamente na rádio de esporte e vou censurar aquela informação, entendeu? Então, é muito mais fácil de censurar para eles, era uma medida muito mais cabível, né? Sim. E a concentração de emissoras no interior do país aumentou. Por quê? Antes eu tinha uma emissora que ela ia até o interior do país, agora eu não tenho mais. Eu tenho que ter uma emissora no interior do país para que essa informação chegasse. É legal a Né? gente lembrar também que a programação, a partir desse momento, ela passa a ser definida por gêneros musicais, né? Ela começa aí a incluir também as rádios universitárias e comunitárias, se não me engano. Não é isso? Sim. E isso a gente tem até hoje também, ficou essa separação, assim, das rádios, porque até hoje a gente tem rádios
que só falam de esportes, rádios que só falam das notícias do dia, rádios que só É tem melhor, música. é melhor para poder definir o interesse da pessoa, Sim, né? Vai pelo Exatamente. interesse de cada pessoa, de cada indivíduo ali Ouvinte, de mesmo, cada isso ouvinte. mesmo. Se ele tem o interesse de ouvir uma música adequada, que é gênero musical sertanejo, ele vai manter cuidado da rádio, que já tem um número certinho, que aí eles até gravam, né, o número da rádio. Sim. Muita gente tem um costume disso. Sim, aí tem canais que falam só de religião e pessoas que se adequam a esse tipo de coisa sempre vão preferir ouvir essa rádio. Já torna um patrimônio cultural já. E já é da própria pessoa mesmo. Sim. Gente, estamos aqui com o locutor da Rádio Conquista, o Sandro, que já trabalha no ramo há 30 anos já, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre a história da rádio. Muito bem, um prazer poder estar com vocês aqui, alunas da FAESA, não é isso? Sim. Na área de comunicação, do rádio, do jornalismo. Uma satisfação poder estar com vocês. A situação é A gente nossa. que agradece. Muito bem. Né? A gente começou lá nos tempos antigos, no Talma Sarmento de Miranda, uma escola aqui em Campo Grande, à época uma escola estadual, onde eu estudava e participava ativamente como líder de turma, líder de grêmio estudantil. Houve um episódio em Cariacica da cassação do então prefeito da cidade, Vasco Alves, né? E aí existia também Cariacica UJC, União Jovem de Cariacica, presidido à época pela professora Ana Roriz, né? E a gente foi para a Avenida Campo Grande, no entroncamento com a Expedito Garcia, fazer manifestação. Eis que tinha um som montado, né, da sonorização, à época ainda era sonorização de seu Gelson, né, Gelson Souza, que foi vereador no município, quando não se recebia nada aqui, e ele tinha sonorização, montou essa sonorização e, por ser o mais falante, eu fui escalado, né, para ser o apresentador das falas, né, naquele momento. Ali nascia, de fato, o Sandro Locutor, que já como menino, lá no interior de Governador Lindenberg, Novo Brasil, eu ficava imitando os locutores do futebol brasileiro, Valdir Amaral, Jorge Cury. Na radiodifusora de Colatina tinha o Zé de Almeida, né, o Jones Rufino, que era do jornalismo, Alceni Coutinho, ainda vivo hoje na rádio em Colatina. Eu já garoto vivia imitando, mas nesse movimento estudantil nasceu o nome Sandro Locutor. Né? A partir daí, eu também enveredei pelo caminho do rodeio, né? Como locutor de rodeio. Virei locutor da sonorização, e aí já como mestre de cerimônia, apresentador de shows. Existia em Cariacica os carnavais fora de época, no axé quando bombava, né? E tinha o Carnajoão, que comemora-se no mês do aniversário de Cariacica, que é esse mês de junho, né? Da festa do padroeiro São João. E eu que apresentava todos aqueles shows, né? Grandes shows aí. Na época o axé bombava, né? Todas as bandas famosas passaram por aqui. E aí foi consolidando o nome Sandro Locutor. Ato contínuo, virei cerimonialista, né, trabalhando como mestre de cerimônia da Prefeitura de Cariacica e vários outros eventos. Conheci o nosso saudoso Antário Filho, né, na Rádio Tropical FM, né, que de triste lembrança do seu falecimento, mas ele tinha o Show dos Bairros Tropical e o Verão Praia Show, e em alguns momentos desse a gente integrava a comitiva do Antário Filho, né, e aí foi se consolidando o nome Sandro Locutor, que mais à frente, lá em 2000, começou essa coisa de enveredar para a política, mas a política veio bem depois do nome Sandro Locutor consolidado. E hoje a gente tem essa Rádio Conquista Web, né? A gente acompanhando a evolução, a tecnologia, né? Eu também tenho, acho que é um tema até que vocês têm abordado aí no estudo de vocês, né? Essa transformação do rádio tradicional. Também passei pela Rádio Vitória, né? Nos tempos áureos da Rádio Vitória, grandes locutores de AM e FM que existem, e alguns já foram morar com Deus, né? Mas hoje a gente está acompanhando o desenvolvimento da comunicação, né? Eu tenho também o podcast chamado O Comunicador Podcast, é o nosso canal no YouTube, né? E certamente vocês devem estar acompanhando, né? Vocês entendem que o rádio tradicional tem sido transformado, né? Hoje se parece com outra forma de trabalhar. Essa forma que vocês estão acompanhando, qual é?
Então, atualmente é o podcast, né? É o que a gente tem vivido atualmente, que é o que a gente está falando aqui. A gente acompanhou agora as 5 fases do rádio, né? E agora a gente está para a 6ª fase, que é o início dos anos 2000, que é o web rádio, né? E o rádio online. É um mundo virtual, é um novo mundo, uma nova forma de fazer rádio, é uma nova maneira de interatividade, é uma nova maneira de... muito segmentada, com vários ciclos, com vários episódios, a gente pode definir assim, né? O alcance agora não tem mais essa segmentação, essa barreira de segmentos. Agora a gente consegue alcançar várias comunidades, várias redes. E essa nova forma de fazer rádio tem se implementado com muita força, né, atualmente. Então, é o que a gente tem trazido aqui. E, principalmente, a nossa forma de fazer rádio é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está falando da rádio na própria rádio, né? Seria uma metalinguagem. Então, é o que a gente está mostrando aqui hoje. E é isso, né? Pra 6ª fase, a gente fala que ela é mais global, né? Mais atual. É um momento onde as pessoas agora elas escolhem a forma como elas vão receber essa notícia. Então, o podcast hoje está em alta, né? O que está bombando. Sim. As pessoas procuram muito não somente vídeo, né? Mas o áudio em si, que as pessoas colocam. E é o dia a dia das pessoas mesmo, essa participação aí no podcast. E o bom, né, que a gente às vezes pega carona, a pessoa coloca lá no celular e ela tem as opções, né? Para você ter uma ideia, a nossa Rádio Conquista Web foi lançado aqui no dia 18 de março desse ano, dia do meu aniversário, eu completei 51 anos. E para você ter uma ideia, a gente recebe demandas, por exemplo, já recebi pedido de música, né, aqui lá de Rondônia, já recebi do Mato Grosso. Outro dia recebemos aqui um e-mail, né, pedindo para lançar uma música de brasileiro, a produtora lá de Portugal, né? Pedindo música. Então as pessoas acessam hoje de forma muito célere, muito rápida. A questão das webs está muito forte e o podcast é o que está bombando no momento realmente. Vocês estão bastante antenadas aí. E é muito legal também ver que você que trabalha nesse ramo há tanto tempo, tipo, tá acompanhando, que agora você tem o seu podcast, então é muito legal, tipo... você tá acompanhando esse momento, tipo, saber o que as pessoas estão gostando, estão ouvindo. Então, porque a gente tem que se adaptar, né? A gente não pode ficar apegado com... Porque o gosto da pessoa muda ao longo do tempo, né? E o rádio é uma coisa sedutora, né? Não tem nada que alegra mais a gente do que uma boa música, né? Você pode gostar do funk, do rap, do caipira, do sertanejo. Nós temos aqui o Zé Dendágua, que atua aqui também no programa. Então, quer dizer, você tem o divertimento, você tem o humor, né? Você tem a cultura, a informação, que é sempre com maior precisão. Então, se os comunicadores também não se atualizarem, vão caindo no esquecimento. E a gente quer manter-se vivo e nada melhor do que o rádio, muito mais até do que a própria internet por si só, né? As redes de computadores, muito mais do que a própria rádio tradicional, né? Porque o cara muda a frequência com muita facilidade. Mas hoje tem-se muitas opções e as rádios webs estão com a força total e o podcast é a bola da vez aí nessa etapa de vocês, né? Sim. Então eu gostaria até de parabenizá-las, né, dizer que os microfones da Rádio Conquista Web, aqui em Castelo Branco, na região 7, em Cariacica, está à disposição, mas é daqui, da Praça da Conquista, que deu o nome para a Rádio Conquista, né, Web, daqui para o mundo, né, o universo está ao nosso dispor aqui. A gente tem que agradecer, né, pela sua participação, pela forma como você abordou a gente e principalmente agradecer pela forma que a gente fez a nossa apresentação sobre a rádio, porque o nosso objetivo aqui é realmente informar, é trazer informação, né, sobre como aconteceu a rádio, que muita gente não sabe, né, como que formou a história e tudo mais. E é isso, né? É isso. Muito obrigada por falar com a gente. É, assim, incrível ter você falando aqui com a gente. A gente no primeiro período... É um conhecimento, né, que a gente está tendo que e para mim é um prazer também, né? A gente vê jovens aí, futuras
comunicadoras, locutoras, jornalistas, redatoras, né? A comunicação tem um caminho muito grande e que bom que vocês estão optando pela rádio e mantendo esse importante veículo de comunicação bem vivo, né? Jovens, atuantes, que certamente ocuparão os microfones no futuro. Aí, né? Então, hoje a gente encerra mais um Pod Faes aqui na Rádio Conquista Web. E A gente agradece também pelo espaço, né, que foi disponibilizado, a forma que vocês receberam a gente. E pedir pro pessoal acompanhar os próximos episódios. Muito bem, como o Sandro Locutor diz no programa dele, bug, bye bye.